Então vamos lá, continuando. Na popularização dos softwares, né? Com a popularização a gente consegue, como eu tinha falado agora no último slide, entender que está em várias áreas. Então dificilmente a gente consegue ver algum local em que não tenha, né, o uso de tecnologia, o uso de softwares por trás. Então cada vez mais os softwares estão mais populares, mais fácil, mais rápido e de melhor qualidade. E aí vem alguns questionamentos. Como eram os softwares há 15 anos atrás? O que a gente tinha de software há 15 anos atrás? Ou há 20 anos atrás? O que temos de software hoje? Então, uma infinidade que a gente tem de software hoje, né? Uma produção muito grande. Em várias áreas a gente consegue ver que tem software, né? E o avanço que isso trouxe atualmente para a gente. Então hoje eu acho que ninguém se imaginaria que poderia fazer uma videochamada, né, conversar com o pessoal ao vivo utilizando um aplicativo de celular, até porque há 15, 20 anos atrás nem aplicativo de celulares a gente tinha muitos, né? Até o celular ele não tinha suporte para receber esses aplicativos. Então hoje você consegue fazer uma videochamada utilizando seu celular, você não paga nada além do uso da sua internet para ter esse serviço, enquanto antes você tinha que ter um valor adicional, você tinha que ter dispositivos para conseguir fazer essa videochamada, né, ter tecnologia suficiente para poder conseguir ter essa interação. E eu me lembro que no tempo que eu estagiava um tempo atrás, existiam salas de videoconferência totalmente equipadas para ter isso, para poder fazer videochamada com pessoas que estavam em outros ambientes e que elas também tinham que ter esse equipamento para poder conversar. Então hoje nós temos, a partir de um aplicativo de celular, a partir do próprio celular, várias tecnologias que auxiliam a gente nessa comunicação, assim como outros softwares, né, que também facilitam essa comunicação. Então ninguém imaginaria que há 15, 20 anos atrás nós estaríamos utilizando software, né, aplicativos em celulares e ter essa interação cada vez mais forte. E aqui, continuando o assunto, né, falando em natureza do software, né, o software distribui o produto mais importante da nossa era, que é a informação. Então a informação ela passa a ter uma velocidade muito grande a partir dos meios como elas chegam até nós, né, através desses softwares. E elas conseguem transformar dados pessoais, né, as transações financeiras do indivíduo, de modo que possam ser úteis em um determinado contexto. Então, uma transação, né, financeira, ela pode lhe trazer vários retornos. Ela pode dizer quanto que a pessoa lucrou, quando foi que rendeu aquela conta, né, onde que ele pode ter um investimento melhor. Existem N situações em que você pode estar aplicando esses dados, né, e tendo respostas imediatas a partir de um software. Que até eu começo a falar um pouco de ciências de dados, né? Ela utiliza esse conjunto de dados, de informações para te trazer respostas eficientes para um determinado contexto. Então ele também gerencia informações comerciais para aumentar a competitividade. Ele consegue saber o que é que o meu concorrente está fazendo, o que é que eu posso fazer para conseguir aumentar a minha vantagem competitiva. Ele fornece também um portal para redes mundiais, né, de informação, que é a internet, que hoje a gente sabe que a partir da internet eu tenho todo tipo de informação que eu quiser, eu consigo achar N informações, uma infinidade de informações, desde que ela esteja disponível para mim. E uma forma mais rápida do que a internet de obter informação precisa e real, eu acho que não existe nenhum veículo de comunicação que lhe traga mais agilidade do que a internet. A gente pode ter até fazer um comparativo com o que a gente tinha também há um tempo atrás. Os jornais passaram a não ter tanta importância, né, depois que surgiu a internet. Então, há uns 25 anos atrás, 20 anos atrás, a gente conseguia ver o entregador de jornal. Existia essa cultura do jornal chegar de manhã cedinho para ter as notícias do dia anterior e do que é que vai vir pela frente. Hoje
isso aí ficou em desuso. E é uma coisa que que eu nunca imaginei na época que poderia acontecer, porque na casa das pessoas, inclusive na minha, tinha assinatura de jornal. E o jornal chegava todo dia para conhecer as notícias. Era o nosso meio de informação, meio de comunicação, e que eu tinha informação mais imediata era a partir do jornal. Hoje, pouquíssimas pessoas assinam jornais, a não ser os amantes, né? Por essa área, mas a informação ela passa a ser, o jornal passa a ser transformado em digital. E você tem essa informação a partir de uma página de internet, né? Então hoje você vê uma grande diferença em o tipo de usuário que nós temos hoje. Tudo está disponível na internet. E essas empresas elas têm que se reinventar, né, para continuar no mercado. E aí vem as vantagens competitivas em que ela precisa saber o que é que o outro está fazendo, o que é que as pessoas querem atualmente para poder eu conseguir me sobressair nesse mercado. Então eu tenho vários meios, né, para obter informações de várias formas, né? Esse que o último que eu falei aqui, a informação a partir da internet é a forma mais rápida, mais precisa. A velocidade, vamos dizer assim, a velocidade da luz, porque quando a informação ela já chega na internet, né, ela chega primeiro do que em vários outros meios e as pessoas buscam primeiro por ela. Então, assim, voltando para a era, né, do desenvolvimento da programação dos softwares, existia a figura de um único programador por equipe. Então, na equipe existia um programador, a pessoa que programa. Hoje nós temos equipes especialistas em software, ou seja, cada um concentrado em uma parte de tecnologia. Então, o único programador, ele não importava se ele era um dev, né, o desenvolvedor que a gente chama de dev, front-end, back-end, hoje mobile. Então, existe o full stack, né, que é o full stack developer, que ele consegue ter uma noção de várias áreas ao mesmo tempo. Ele tanto é front como é back, né? E hoje as equipes existem vários tipos de programadores dentro de uma equipe só. Um responsável só pelo mobile, outro que está no front, outro que está no back, ou que estão trabalhando em conjunto em um desses dois, no back, no front ou no mobile. Então existe muito essa diferenciação hoje, existe essa junção de pessoas no desenvolvimento. O que antes ficava muito sobrecarregado porque era uma única pessoa, as pessoas também não se interessavam tanto, até por ser uma área um pouco mais difícil e mais complexa de estudo. Hoje a gente tem várias facilidades, então hoje para programar, ele não tem a dificuldade de antes, porque existe muita coisa pronta na internet que ele pode estar apenas fazendo um reuso da aplicação. Então, por que concluir um software leva tanto tempo? Porque os custos de desenvolvimento são tão altos. Então, isso são questionamentos que a gente deve levar em consideração. O software leva tanto tempo para concluir, por quê? Porque eu preciso também saber em quanto tempo aquilo dali vai terminar. Quais as etapas de desenvolvimento eu preciso para finalizar aquele projeto. E por que os custos também são tão altos? Porque são várias pessoas trabalhando em um projeto bem grande. Então, mesmo que você diga assim, eu vou desenvolver um software para o mercadinho. Tá, mas o mercadinho, o software no mercadinho, ele vai ter várias etapas para o desenvolvimento. Ele tem a parte de caixa, ele tem a parte de estoque, ele tem a parte de verificação de alimentos perecíveis, sei lá. Ele pode ter várias situações dentro da gerência, né, do mercadinho para conseguir ter um software efetivo. A contabilidade, o financeiro, tem várias etapas dentro. Então, ele nem sempre, quando você diz assim, um software para um mercadinho, ele vai sair barato. Porque ele tem várias etapas e várias pessoas desenvolvendo para conseguir finalizar aquele projeto. Isso eu estou falando de projeto pequeno, mas existem projetos bem mais complexos que exigem uma quantidade maior de tempo para desenvolver e de mais pessoas também para trabalhar. Além disso, o software ele passa por várias etapas. Ele tem a fase de testes, ele tem a fase de levantamento de requisitos, ele tem a fase do desenvolvimento em si, ele tem a fase em que você vai implantar e nem sempre a implantação dá certo, ele vai precisar voltar para refazer alguma coisa.
Então existem várias etapas dentro do desenvolvimento. Por que não conseguimos encontrar todos os erros antes de entregarmos o software aos clientes? Porque gastamos tanto tempo e esforço mantendo programas existentes. Por que continuamos a ter dificuldade em medir o progresso enquanto o software está sendo desenvolvido e mantido? Esses questionamentos, né, eu vou levar para a aula para que a gente consiga fazer essa discussão. Então, existem algumas coisas que a gente pode considerar, né? Por que a gente não consegue entregar ele da forma correta? Por que sempre pode aparecer um erro, um bug no sistema e a gente não consegue sanar de imediato? Então, existem várias coisas, né, que a gente deve estar levando em consideração. Existem alguns programas, né, existentes, né, mais antigos, que eles precisam estar no mercado porque só tem eles mesmo. Então, a linguagem é antiga, mas a que ainda é aplicável. Então, a gente vê algumas situações, né, em bancos, em que utilizam softwares bem antigos, mas que são extremamente utilizados e seguros. Software é desenvolvido, não é fabricado. Hardware e software resultam na construção de um produto. Então, o hardware, né, ele tem um produto manufaturado, né, é um produto fabricado. O hardware, a gente sabe, né, que é a parte física do computador. E aí eu tenho o software, né, que é a parte lógica. Ele envolve a engenharia, né, o desenvolvimento. Então, eu tenho duas coisas diferentes. Hardware, Renata, ele resulta num produto? Sim, ele resulta numa placa-mãe, ele resulta num processador. O software, ele também resulta no produto? Sim. Ele vai resultar em algum programa que vai fazer meu computador funcionar ou que vai realizar alguma tarefa para mim. Mas a forma da produção é totalmente diferente. Aqui eu tenho uma fabricação, aqui eu tenho um desenvolvimento. E aí eu entro no questionamento, né, em que existe o software, ele não se desgasta. Diferente de um hardware, né? O hardware se desgasta. Com o tempo ele se desgasta. Ele pode levar em consideração também poeira, né? Efeitos da natureza, depreciação, altas temperaturas, várias coisas. Então a figura 1, como a gente vai ver daqui a pouco, ela vai mostrar a curva da banheira. Hardware ele apresenta falhas no início, ou seja, na projeção ou fabricação. Defeitos são corrigidos e passam por uma estabilidade e em seguida começam a aparecer os defeitos. Então, eu produzo, né, o produto, daí acontecem alguns defeitos, eu corrijo, ok, se estabiliza, mas aí ele começa a dar defeito porque ele vai ficando velho, porque vai sofrendo com a depreciação, né, vai sofrendo com outras coisas como altas temperaturas, poeira, etc. Já o software ele não tem problemas, não tem nenhum tipo de problema com as questões ambientais. Os defeitos eles vão aparecer no início da vida de um programa, lógico, porque quando você começa a desenvolver algumas falhas, alguns erros vão acontecendo. Daí ele passa pela fase em que eles são corrigidos e a curva se achata, ou seja, software não se desgasta, porém se deteriora. Quando a curva se achata, ela passa por um processo de estabilidade. E aí, com o tempo, aquele software talvez ele não sirva para atender e ele precisa ser modificado para que ele consiga atender a uma nova perspectiva do cliente ou de uma situação específica. Então, aqui na curva de defeitos para hardware, né, eu tenho a curva da banheira, né? Ele começa na produção, né? E que muitos acontece que a morte, a gente chama de mortalidade infantil. Então aqui acontece alguns erros, daí ele passa por um período de estabilidade em que as pessoas estão lá utilizando tranquilamente o hardware, né? O computador em si. E aí ele vai acontecendo um período de desgaste e vai aumentando, até que aquela máquina, aquele computador, aqueles componentes, eles passam a não servir mais. Por quê? Porque teve problemas, né, com o tempo de uso, teve problemas com poeira, com altas temperaturas, problemas naturais que acontecem na vida de um hardware, né? Aí eu venho para a curva de defeitos do software. Então o software começa, né,
a se desenvolver. Acontece aqui o período das falhas, quando você faz a primeira entrega, por exemplo, e aí ele passa por um momento que vai funcionar. Daí ele pode passar também por outro momento em que ele precisa fazer algumas mudanças, né? E aí ele vai e acontece novamente. Então, por um tempo, ele começa a se estabilizar, né? Mas é totalmente diferente da curva, né, do hardware, em que ele sobe rapidamente com o tempo. Aqui ele sobe mais lentamente para esse índice de falhas. Mas assim, o software ele passa a não atender talvez as expectativas dele por um tempo. Então a gente pode pegar um exemplo muito prático do nosso dia a dia. Quem usou o MSN, né, usou por um período bem legal. Daqui a pouco ele começou a ficar meio que em desuso, porque foram surgindo novas ferramentas com novas funcionalidades. E aquele software, ele passou por um período em que as pessoas passaram a não usar e foram acontecendo falhas e foram deixando para lá e foram surgindo novas ferramentas, que foi quando as pessoas começaram a usar outras que tinham mais coisas, mais funcionalidades. E aquele MSN, ele foi deixado de lado, ele foi desestabilizado, né? E as pessoas passaram a não usar mais. Então aqui, o software, quanto mais se altera, né, mais erros podem surgir. Então, quanto mais você mexe, mais aparece. E o hardware, ele basta substituir as peças, né? O software são as atualizações, que são bem mais complexas. Então, quem desenvolve aplicativo no software de qualquer maneira sabe que isso acontece perfeitamente. Você vai fazer uma atualização e ela pode estar aparecendo outros erros futuramente. E além disso, a complexidade da mudança. Então não é uma coisa muito simples, né, você mudar alguma coisa no software. Ele envolve um processo maior. Você mexe numa etapa que pode prejudicar a outra. Então isso é o que pode estar acontecendo no desenvolvimento.